Olá, como vai? Vamos a mais uma devocional, os nossos 40 dias de jejum e oração por avivamento. 11º dia, precisamos de avivamento porque a nação está em crise. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos prescrevi, e fordes e servides a outros deuses e os adorardes, então vos arrancarei da minha terra que vos dei, e esta casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença, e a tornarei em provérbio e motejo entre todos os povos. Desta casa, agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e dirá: porque procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Responder-lhe-ás: porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses e o adoraram e o serviram. Por isso trouxe sobre eles todo este mal. Segundo as Crônicas 7, versos 19 a 22. Nesse texto, Deus está falando com Salomão, rei de Israel, após a inauguração do templo e alertando contra alguns perigos que poderão trazer desgraça à nação. No verso 19 aparecem os três perigos que vamos analisar e comparar com a nação brasileira. Primeiro perigo, perigo de se afastar de Deus. Todos que se dizem hoje cristãos, provavelmente um dia tiveram um encontro com Deus e experimentaram o primeiro amor. Mas com o passar do tempo, enfrentaram situações que sorrateiramente os enlaçaram e se afastaram de Deus. Alguns são membros da igreja, talvez envolvidos em ministérios, mas fazendo uma análise séria da sua vida espiritual, constatarão que estão afastados de Deus. Eis uma lista de situações que indicam esse afastamento: falta de convicção de pecado, quebrantamento, arrependimento, confissão e restituição, indiferença para com a palavra de Deus, negligência à oração, falta de apetite espiritual, falta de frutos, indiferença, apatia, displicência, comodismo, mais desejo de prazeres do que da casa de Deus. Você consegue encontrar algumas dessas situações em sua vida? Se os que se dizem cristãos estão nesta situação, quanto mais o povo em geral. Nossa nação está muito longe de Deus. Os líderes da nossa nação dizem que o governo é laico, o que significa que não temos nenhuma religião, que não queremos Deus interferindo em nossas ações e ainda fazemos propaganda disso na televisão. Em outras palavras, o governo está dizendo a Deus que não quer saber de suas opiniões, nem sua interferência nas decisões. Daí o caos moral, político e social que nos encontramos. O segundo perigo, perigo de abandonar a palavra de Deus. Se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos prescrevi, muitos de nós pensamos que nossas igrejas são bíblicas pelo fato de, a cada domingo, o pastor abrir um texto e pregar. Alguns pensam que são cristãos só pelo fato de crerem que a Bíblia é a palavra de Deus. Essas situações são perigosas, porque elas nos levam a crer que não estamos abandonando a palavra de Deus e que tudo está bem na nossa vida espiritual. Porém, se investigarmos com atenção, poderemos perceber que temos abandonado a palavra de Deus. Abandonar significa não prestar atenção, não crer, nem obedecer e agir por sua própria conta, sem levar em consideração o que a Bíblia diz. Quando colocamos nossas circunstâncias, desejos e vantagens pessoais, lucro ou prazer acima da palavra de Deus, a estamos abandonando. Quando mentimos, seja qual for a circunstância, estamos abandonando a palavra de Deus. Também quando alguém suborna, engana, briga, guarda raiva no coração, comete imoralidade e tantos outros pecados, está abandonando a palavra de Deus. A nossa nação, além de se afastar de Deus, não dá mais valor à palavra. Outrora, nos tribunais, o depoente colocava a mão sobre uma Bíblia e afirmava: juro dizer a verdade, toda a verdade, nada mais que a verdade. Hoje é orientado a negar tudo e ficarem calados. Quando da posse, o presidente colocava sua mão sobre a Bíblia e jurava fidelidade à Constituição. Terceiro perigo, perigo da idolatria.
e fordes e servides a outros deuses e os adorardes. Nação brasileira é idólatra, é constitucional, é institucional, que a Aparecida é protetora do Brasil e muitas pessoas se submetem a essas e outras crenças e diversos outros deuses, Padre Cícero, Frei Damião, Manduce, etc. A Bíblia afirma que há um só Deus, Criador e sustentador de todas as coisas. O nosso Deus não divide a sua glória com ninguém, conforme está lá em Isaías 42:8. É muito importante saber o verdadeiro significado de idolatria. Idolatria é tudo aquilo que colocamos em primeiro lugar em nossas vidas. Nosso Deus exige o primeiro lugar ou nada. Ele é o único digno de glória e adoração. Portanto, é importante você reconhecer quais são os seus ídolos: bens materiais, casa, profissão, família, namorada ou namorado, dinheiro, poder. Note bem que tudo aquilo que ocupa mais espaço em nossa mente e coração do que Deus é um ídolo que deve ser removido imediatamente. A Bíblia narra o confronto entre o profeta Elias e os profetas de Baal, uma disputa para verificar quem realmente é o verdadeiro Deus. Deus manda fogo do céu e consome a oferta, e se manifesta a sua glória. E todo o povo declara em alta voz: só o Senhor é Deus. O nosso Deus é rico em misericórdia e perdão. Se nos voltarmos a Ele, Ele se voltará a nós e enviará lá do céu alto o seu poder para transformar nossas vidas, famílias, igreja e nação. Alguns motivos de oração. Peça a Deus para lhes mostrar se você tem se afastado dele e tome a decisão de voltar para Deus. Peça ao Espírito Santo que lhe ajude a ler, estudar, memorizar e principalmente viver a palavra de Deus. Examine as prioridades em sua vida e veja se existe algo ocupando o primeiro lugar. Arrependa-se e entregue-se à primazia do Senhor Jesus. Oremos. Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor fale com cada um de nós, complete essa palavra em nossos corações. Mostre-nos, Senhor, se nós temos nos afastado de Ti, se os nossos pecados têm feito separação entre nós e o Senhor. Conduze-nos, Senhor, a um verdadeiro arrependimento, a confissão de pecados. Mostra-nos se há algo se interpondo entre nós e o Senhor. Mostra-nos, revela-nos os nossos ídolos para que possamos abandoná-los, que possamos arrepender, clamar ao Senhor por perdão e abandonar. Pai, em nome de Jesus, sara a nação brasileira, sara as nossas vidas, sara a tua igreja, e que haja um novo avivamento sobre cada um de nós, sobre a igreja, sobre a nação brasileira. É assim que oramos, agradecidos, em nome de Jesus.